Eu vou trazer um outro destaque agora. A ONG Transparência Internacional, que atua no combate à corrupção, cobrou da Procuradoria-Geral da República uma investigação sobre a possível relação entre ministros do Supremo com o Banco Master. Segundo a Transparência Internacional, apesar da imprensa revelar de forma constante e frequente os escândalos envolvendo os magistrados ou seus familiares, a PGR não abriu apurações. O órgão, inclusive, pode dificultar a iminente delação de Daniel Vorcaro, que tem o potencial de atingir uma ala muito próxima da Procuradoria, além de várias outras autoridades. Chamar o Roberto Mota. O Mota já fez análises a respeito da Transparência Internacional, mas quando a gente fala de questões ligadas a, talvez, segurança pública. Agora, queria jogar luz sobre esse pedido, essa manifestação da Transparência Internacional, cobrando a PGR no que tange a relação que vem sendo publicizada e explicitada por alguns veículos de comunicação entre ministros da Suprema Corte, seus familiares e o Banco Master / Daniel Vorcaro. Mota. É uma posição corajosa da Transparência Internacional, que inclusive já foi alvo de uma investigação determinada por um ministro da Suprema Corte Brasileira em 2024. O ministro mandou investigar a atuação da Transparência Internacional. Bom, saiu hoje, num jornal, a informação de que um dos ministros da Suprema Corte que estão envolvidos nesses vazamentos do caso Master, o mesmo ministro que teve supostamente um familiar contratado por 129 milhões, esse ministro viajou 8 vezes no jatinho do banqueiro. E aí você vê, né? A gente nem sabia que o Banco Master tinha um programa de milhagem. Eu vi essa notícia publicada num grande jornal de São Paulo. E aí, essa notícia foi postada nas redes sociais e eu vi os comentários. Um usuário da rede entrou lá e disse: olha, é 1º de abril, ninguém viajou, ninguém teve contrato de 129 milhões, ninguém foi sócio de resort, é tudo pegadinha, é tudo brincadeira com a nossa cara. E a gente, quando pensa nisso que a Transparência Internacional diz, a gente fica tentado a dar razão mesmo a essa teoria da pegadinha, porque até agora os ministros continuam exercendo as suas funções como se nada tivesse acontecido. Pois é, há um grupo considerável de juristas que acaba defendendo a saída dos ministros de forma provisória, né, enquanto as investigações se desenrolarem. Deixa eu chamar o Dávila para avaliar também o posicionamento dessa ONG. É preciso olhar para o mérito, né, desse questionamento sobre a Procuradoria-Geral da República e a necessidade de abertura de uma investigação dessa relação entre os magistrados, ou a possível relação, né, entre os magistrados e Daniel Vorcaro. Dávila. A omissão da Procuradoria-Geral da República é tão vergonhosa quanto a imoralidade das ações no Supremo Tribunal Federal, principalmente nesta ligação perversa de familiares defendendo Banco Master no Supremo e em outros tribunais, e também desta operação justamente com a família de outro juiz, Dias Toffoli, que acaba sendo encobertada por uma canetada de outro juiz blindando as investigações. É uma vergonha quando se trata de ministros do Supremo Tribunal, como o corporativismo passa por cima da lei, das regras do Estado Democrático de Direito, da Constituição, para blindar membros da Corte de uma forma justamente para que eles escapem de investigações. Como bem disse o governador de Minas, Romeu Zema, se tornaram os intocáveis da República. O problema, Caniato, é que ninguém pode fiscalizar ou tem coragem política para enfrentar os intocáveis. E isso só aumenta a soberba, só aumenta a capacidade de agir cada vez mais de maneira arbitrária e não dando a menor importância
para repercussão negativa na imprensa ou na opinião pública. Pois é, essa é a segunda faceta do Dávila. Quem acompanhou ele há alguns meses via um outro Dávila, né, Beraldo? Pois é, o Dávila era um entusiasta da indicação de Paulo Gonet, acreditando que o histórico de Paulo Gonet, na sua atuação profissional, o dava autonomia e independência suficiente para que ele agisse de forma autônoma na Procuradoria-Geral da República. Infelizmente, em todas as oportunidades que teve, Paulo Gonet jogou junto com os ministros do Supremo. Parece que a gente está olhando não para um Ministério Público independente, como ele foi concebido para ser, mas como uma linha auxiliar do Supremo. E essa mistura, ela é muito maléfica para o Brasil, muito maléfica para o senso que deveria existir no país de aplicação da justiça, de dar transparência, dar visibilidade às coisas erradas que acontecem e que a Procuradoria tem instrumentos para investigar, para fazer avaliação e tal. Então a gente sai, né? São os extremos que a gente vê muito comuns no Brasil. As acusações levianas, que muitas vezes não dão em nada, mas servem ali para atender a algum objetivo político de desgastar alguém, e de outro, a omissão completa diante de coisas que estão estampadas na cara do povo brasileiro. Portanto, infelizmente, o Dávila já demonstrou essa sua frustração com Paulo Gonet, e essa frustração é compartilhada não apenas por nós aqui da bancada, mas por toda a nossa audiência, com certeza. Pois é, acho que o Dávila tem um complemento a fazer. Vai lá, Dávila. Caniato, eu me lembro muito da frase do Winston Churchill, que dizia que há pessoas que mudam de partido para preservar princípios e outras que mudam de princípios para preservar seus interesses. Esse certamente é o caso de Paulo Gonet. Abriu mão dos seus valores e princípios para preservar as suas ligações perigosas com os amigos do Supremo Tribunal Federal. Pois é, Bruno Musa, muitos fazem a seguinte análise, né, que seria uma espécie de uma jogada ensaiada, ou há uma proximidade entre ministros da Suprema Corte e a PGR, e isso faria com que o procurador evitasse algumas bolas divididas, enfim. Pode ser isso, mas é preciso olhar com muito critério para a necessidade da Procuradoria-Geral da República avançar com investigações ou pedir investigações quando há sinalizações de que coisas estão erradas, não? Bom, isso seria, novamente, como eu citei ontem, em um país normal, que nós, infelizmente, estamos longe de ter essa normalidade hoje em dia no Brasil. Todos os dados citados aqui, todos os casos citados pelo Beraldo, pelo Dávila, mostram, e eu compactuo disso tudo, que essa tal independência da PGR frente aos outros partidos, ela simplesmente não existe. E os dados mostram isso, ou seja, os fatos mostram isso. Fica muito claro. O grande ponto aqui, para não me estender muito, que eles já foram muito completos, o que de fato acontece quando essa falta de independência explícita e um vira puxadinho do outro, o que acontece? Absolutamente nada. Infelizmente, no Brasil de hoje, nada.